Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria poder estar junto com os irmãos, uma vez mais cercando a mesa de papai, para poder adorar e bendizer ao nome do mesmo. Louvar a Deus e agradecer ao meu amigo Espírito Santo por poder nesta manhã gloriosa chegar aqui em segurança para o adorá-lo. Louvar a Deus também pela vida da minha família, minha esposa, irmã Ana, também meus filhos, Rebeca, Samuel e João Gabriel. Essa família que o Senhor me presenteou até a trombeta tocar. Deus abençoe essa família abençoada. Quero também louvar a Deus pela vida do nobre reverendo pastor José Orisvaldo Nunes, parente bem próximo. Muito obrigado, viu, meu pastor, por ser meu parente, por deixar eu fazer parte da família do Senhor. Uma alegria muito grande poder estar retornando às Alagoas e ser tão bem tratado nesta casa linda, cheia de graça, de unção e de presença de Deus. Louvar a Deus pela vida do nobre pastor, nobre presidente, também a sua muito digna esposa, irmã Vaninha, também pastor Olímpio, toda a sua família, pastor Herman, Deus abençoe, patriarca, Deus abençoe, peço licença ao Senhor aqui por uns minutos estar aqui, Deus abençoe a todos vocês. Quero trazer a saudação do nobre pastor presidente em honra da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa, também o atual presidente, pastor Wellington Júnior, os nossos pastores, também a sua muito digna esposa, irmã Lídia, ao nobre casal e a todo o estado de Alagoas, quantos recebem, diga amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, texto célebre para manhã de ceia, 1 Coríntios, capítulo de número 11, verso 23. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23, a todos os obreiros à minha retaguarda, que Deus os abençoe, é um prazer poder estar com todos vocês aqui, aleluias. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23, a seguir, é o texto célebre da ceia do Senhor, ou da Santa Ceia, como preferir. Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23 a seguir, diz assim as Sagradas Escrituras: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traída, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros, e toda a igreja diz amém. Amém. Podei-vos assentar. Irmãos, quando adentramos as Sagradas Escrituras, precisamente dito o texto célebre a qual nós lemos, alguns pormenores há de se destacar para assim entender tudo aquilo que o Senhor preparou para nós nesta manhã. Paulo, esse mesmo que vos falo, ele, escritor de 13 epístolas, alguns teólogos ousam trazer a 14ª, mas não tem comprovação disto. Então, que possa se afirmar, são as 13 a qual nós conhecemos
Muito bem. Este Paulo é aquele mesmo que vivia perseguindo a igreja, até Jesus ter um encontro com ele. Porque o homem e a mulher, ele só comete atrocidades contra a igreja até Jesus ter um encontro com ele. Mas dia ou menos dia, de manhã, seja de tarde ou seja de noite, não é profecia maldita, não é amaldiçoando ninguém, mas sempre Deus vai ter um encontro com a raça humana na face da terra. Alguns têm um encontro pelo amor, alguns têm um encontro ao ouvir a suave voz do amado mestre, alguns têm um encontro e se prepara para o tal. Mateus capítulo 24 e o 25 vai falar sobre as virgens, são 10, as 10 eram virgens, porém o que diferenciava o primeiro grupo do segundo grupo é que alguma delas, ou 5 delas, tinha reserva, elas estavam preparadas para um encontro singular. Uns então encontram com o Senhor ouvindo a voz suave, e esse encontro com Deus torna-se agradável, torna-se aos olhos humanos, torna-se o consciente ao subconsciente, o maior encontro existente na face da terra. E se tratando de encontro, nobre presidente reverendo José Orisvaldo, encontro é muito bom encontrar os amigos, é muito bom encontrar o senhor mestre, que tanto nos ensina, é muito bom encontrar a igreja nas Alagoas, pastor Olímpio, forte, guerreira, é muito bom. Todos nós nos preparamos para encontros. Eu, por exemplo, um dia não sabia que Deus ia ser tão benevolente comigo e daria uma mulher abençoada, mas eu estava preparando-me para um encontro santo e um dia casar dentro da igreja, porque se nós somos crentes, nós não precisamos buscar modernização do mundo. O Senhor traz na hora certa, e a Bíblia mesmo vai dizer que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Então permita só abrir um parênteses com amor e com carinho, mas jovens, aleluia, fique tranquilo, na hora certa você vai casar, vai adorar e bendizer ao nome do Senhor, e aquilo que o Senhor vai trazer para a tua vida, não vai te trazer dor, só vai te preparar para já já ir morar na Canaã celestial. Eu me preparava, mas eu não sabia que Deus ia ser tão misericordioso. Graças a Deus que Efésios, o capítulo de número 3, a partir do verso 20, vai dizer que o nosso Deus, Ele é capaz de fazer mais, abundantemente, mais além daquilo que pedimos e pensamos. Um texto célebre, 1 Coríntios capítulo 2, o verso de número 9, fala assim do arrebatamento da igreja, mas usando hoje, falando sobre texto, a Bíblia diz que aquilo que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu e não subiu ao nosso coração, são as coisas que Deus está preparando para a igreja que ama ao Senhor. Então nesta manhã, cercando a mesa do Cordeiro, participando do corpo e do sangue, eu já quero começar a trazer as boas novas, que tem coisa que os nossos olhos ainda não viu. Irmãos, vocês entendem do que é coisa bonita aqui em Maceió. As melhores praias do Brasil está aqui, mas você pode juntar a beleza de Maragogi com a beleza do Francês, com a beleza do Gunga, e nada disso há de se comparar com a beleza da Canaã celestial, a qual está sendo preparada para a noiva do Cordeiro. Já já a trombeta vai tocar, e não vai ter Gunga, não vai ter Maragogi, mas vai ter a ceia servida pelas próprias mãos do Senhor Jesus Cristo. Será que você ainda aguarda a trombeta tocar? Então adore ao nome do Senhor, porque ainda pode ser hoje. Então nós nos preparamos para vários encontros. Paulo agora vai ter um encontro com Deus, e literalmente quando ele vai ter um encontro com Deus, ele cai do cavalo. Literalmente ele cai do cavalo. Mas o que ele estava fazendo ali ainda não estava sendo para revelar tudo aquilo que Deus tinha com ele. Agora Paulo vai passar experiências com o Senhor, vai viver momentos singulares de regeneração, de purificação e de santificação, a qual são as bases da soterologia, a salvação em Cristo, e Paulo vai sendo mudado pelo Senhor. A própria carta da alegria, no capítulo 1, no verso de número 6, escrevendo Paulo aos Filipenses, ele diz que aquele que começou a boa obra,
Ele há de concluir até o final. Em uma outra tradução, a Bíblia está dizendo: aquele que começou a boa obra, ele há de aperfeiçoar. O nosso presidente já soltou aqui uma faísca criativa e disse que nós ainda não estamos no ponto, mas já já o Senhor vai aperfeiçoando, a gente vai desfazendo, abrindo mão das coisas passageiras deste mundo, e já já eu quero abraçar o meu mestre e agradecer o que ele fez há 2021 anos atrás. Esta data de ceia do Senhor já estava anotada em cada marca de Cristo o ressurreto, em cada marca que ele sofreu, que ele chorou. Esta data já estava anotada nos jornais celestiais, para que eu e você pudéssemos, em meio à pandemia, nos fortalecer, nos revigorar no corpo e no sangue, porque o nosso corpo e o nosso sangue pode até pecar, mas o corpo e o sangue de Cristo é perfeito. Ele regenera, ele revitaliza. Nesta manhã de ceia, Deus nos trouxe aqui para participar da tua mesa, para nos dizer: prepare-se para um revigoramento espiritual, porque eu ainda tomo conta da minha noiva, da minha igreja. Eu ainda não perdi o controle da situação. Aí Paulo agora vai começar então a viver essas evidências do encontro com Cristo. Ele vai passando por Atenas e o Espírito de Deus, ou o Espírito Santo, como queira, envolve, inspira, anima, encoraja, dá graça, dá força, inteligência, sabedoria, abre porta onde não tem. O Espírito Santo desvenda os mistérios a qual homem nenhum é capaz até mesmo de desvendar. E agora dá uma ordem a Paulo: olha, Paulo, está vendo Corinto? Você pode não dar nada para aquela cidade, mas eu tenho algo ali. A igreja ou a cidade de Corinto, melhor dizendo, uma cidade portuária, acometida ou cercada por várias religiões, até Jesus colocar um crente ali. Deus dá força para Paulo, inspira ele, dá ordem e também impulsiona. Por quê? Porque, obreiros, meus amigos, não era qualquer um que ouviria a voz de Deus para ir dirigir igreja em Corinto. Ali havia um misticismo muito grande, um poder maligno, deuses a serem entoados, mas Deus não olhava com o olhar humano. 1 Samuel, capítulo 16, o verso de número 7, a Bíblia diz que Deus não olha como o homem vê, Ele olha a intenção do coração. E o nosso Deus também, rico em estratégia e poder de convencimento, agora leva Paulo a Corinto, e inspira Paulo, instrui Paulo a não olhar por aquilo que ele estava vendo segundo os olhares humanos. A Bíblia vai dizer então que Paulo vai para Corinto, não tinha ainda onde se hospedar ali. Mas sempre que Deus, meu presidente, dá uma ordem para nós e nos direciona a ir a um lugar, Ele nunca nos deixará só. É por isso que hoje nós vemos o trabalhar especial que Deus tem tido e direcionado a sua mão misericordiosa para o estado das Alagoas. Eu não estou dizendo que em São Paulo não, mas, por exemplo, em São Paulo nós não temos a oportunidade de participar da mesa do Senhor presencial. Sempre que Deus dá uma ordem para mim e para você, aos nossos olhos pode até parecer absurda, mas Deus me traz aqui nesta manhã para dizer que Lucas capítulo 1, verso de número 37, para o nosso Deus nada é impossível. A Bíblia ainda vai dizer em Isaías capítulo 54, verso 17, que toda ferramenta preparada contra a igreja nas Alagoas não vai prosperar. Números 23, contra o meu povo não vale encantamento. Salmo 91, a partir do verso 7, a Bíblia vai dizer que pode 11 mil demônios se levantar, irmão, 10 mil cai de um lado, 1000 cai do outro, mas a igreja permanece tendo dono e sendo cuidado pelo nosso Deus. Permita-me nesta manhã, primeira coisa que eu quero trazer à nossa memória é: nós temos dono, a igreja tem dono,
Quem morreu na cruz do Calvário não foi um parente rico. Quem morreu na cruz do Calvário não foi a quantidade de estrela que tem no cheque ou no cartão. Quem morreu na cruz do Calvário, sem ser comparado e não tem comparação, é Jesus. E Ele ainda continua dono da igreja. Então permita com muita autoridade, intrepidez, mas temor e tremor de Deus. Está chegando uma nova fase da parte de Deus para o estado das Alagoas. Como já foi dito, eu reafirmo, está vindo um avivamento novo, aonde um crescimento virá no meio de tanta no meio a tantas perseguições. Deus despertará um avivamento, quebrará religiões que não têm um Deus vivo e mostrará que Deus ainda toma conta das Alagoas, toma conta do Brasil, toma conta de São Paulo, toma conta do nosso mundo, porque o Deus ainda está de olho em nós. Amém. Aí Paulo então vai a Corinto, e ali ele não tendo muito como se hospedar, Deus agora desperta um casal, Priscila e Áquila. E o que mais acho interessante é que este Paulo, ele era fazedor de tenda. E Deus, quando vai agora dar continuidade na instrumentalidade de Paulo, ele prepara um casal que também era fazedor de tenda para dividir o mesmo pensamento. Só que é tão interessante que eles tinham a mesma profissão, mas o Deus que habitava dentro de Paulo também começa a encorajar Priscila e Áquila para uma grande obra naquela cidade. E aí ele ainda não achando o suficiente aos olhos humanos, Deus ainda manda reforço. Permita-me com muito zelo, mas eu quero profetizar sobre a palavra de Deus nesta noite com a tua vida, nesta manhã, dizendo que está chegando o reforço de Deus para minha casa e para a tua casa. Eu sei que tem vindo um tempo difícil, pessoas que nós amamos, que nós temos sentimentos, têm nos deixado ou têm sido arrebatados, e já nós vamos encontrar eles, mas enquanto nós estamos aqui, Deus está trazendo um reforço diferenciado pela tua graça, pela sua unção, e muita coisa ainda vai ser feita. Nobre presidente, está vindo um reforço para o senhor, para a irmã Vaninha, obreiros, está vindo um reforço, porque está chegando os últimos dias da noiva do Cordeiro. Aqui nesse lugar a trombeta vai tocar, não vai ser marcha nupcial, vai ser marcha celestial. O padrinho Espírito Santo nos dará o braço. Jesus não descerá mais aqui, mas o Espírito, nosso amigo santo, nos conduzirá até as nuvens, aonde encontraremos com o noivo e vamos nos casar eternamente com o próprio. Ah, como eu anseio por este casamento. A Bíblia vai dizer então que Deus manda reforço, e Ele manda agora Timóteo, e manda também ajudar ali Silas. Mas só para a gente entender um pouquinho, esse Corinto que vos falo, irmãos, é o mesmo guiado agora por Cláudio, imperador da época, muito amigo da família dos Herodes, que amavam perseguir crente. E esse Cláudio é aquele mesmo imperador que não suportava a notícia de algumas irmãs estarem grávidas, ainda mais sabendo que poderia nascer um homem ali. Então ele começa a judiar dos crentes, começa a perseguir os crentes, mas quem tinha mandado Paulo para aquela igreja ainda era o dono que mandava no imperador, que mandava em toda a força maligna daquela época. Se Deus te mandou fazer alguma coisa, faça e fique tranquilo, porque Deus não é dador de cano, como diz o bom nordestino. Deus não deve nada para ninguém. Se Ele te mandou fazer, descansa, porque já vem uma recompensa do alto céu. E se a recompensa não for aqui, Tiago vai dizer: não estranhei a ardente prova que há de vir sobre vós.
porque esta prova não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Irmãos, nós estamos passando os momentos aqui, mas o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é na Canaã celestial. Nós viemos de lá e voltaremos para lá com o nosso Jesus. Quantos ainda têm a certeza que em Cristo Jesus você vai morar no céu? Glorifique a Deus nesta manhã. Aí a Bíblia vai dizer que Paulo recebe esse desafio, começa então agora a crescer a igreja em Corinto, e pessoas vão se convertendo. Uma cultura ficava muito vaga e tentando prender os crentes da época. A cultura de Corinto, antes de Paulo chegar e o Espírito de Deus começar a trabalhar, era uma cultura pecaminosa. A cidade de Corinto, apelidada por alguns como a cidade do pecado, porque muitas coisas aconteciam ali, até Paulo chegar instruído pelo Espírito de Deus e as coisas começarem a mudar. Irmãos, aonde um homem de Deus, aonde uma mulher de Deus chega, alguma coisa tem que mudar. Uma das coisas mais prontas que a igreja talvez de alguma maneira tem esquecido é o poder da oração. Não precisa muita coisa, mas a igreja que ora, as portas se abrem. A igreja que ora, a enfermidade é curada. A igreja que ora, Deus entra com provisão. A igreja que ora, Deus salva a crente e arrebata a crente. A igreja que ora. O inimigo tem tentado de todas as maneiras, em meio à pandemia, a acabar com o poder da oração. Mas a Bíblia diz em Jeremias 33:3: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes e firmes que tu não sabes. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 59, o verso 1, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para salvar, nem os ouvidos agravados para ouvir. Segundo as Crônicas 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar lá na Lagoas, eu ouvirei do céu, perdoarei o teu pecado e sararei a terra. A oração é aqui. Para toda ação existe uma reação. Deus ouve no céu, mas a reação de Deus não é no céu, a reação de Deus é na terra. Então Deus me traz nesta manhã para falar comigo e para falar contigo. Continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, porque o poder da oração ainda tem resultado. A igreja vai crescendo, Paulo vai trazendo ensinamentos cristocêntricos, e a cultura que estava em apreço em Corinto começa de certa forma, por alguns minutos, querer se enraizar na igreja. E Paulo agora vai ensinar sobre a festa do amor, a segunda festa mais potente da época. Paulo vai ensinar sobre a festa do amor, porque eles estão acostumados a não dividir aquilo que o Senhor talvez proporcionasse eles viver. É o histórico da época, e Paulo percebe isso, e ele começa a ver como era gritante a diferença social e socioeconômica de todos aqueles que estavam ali na igreja. Uns tinham em abundância e outros tinham a miséria. Outros comiam do bom e do melhor e outros não tinham para comer. Ou então tinha que dividir as refeições em várias etapas para nunca deixar de comer um pouquinho por vez. Paulo vai vendo aquilo, e alguns deles vai então agora não vivendo o verdadeiro amor e evangelho de Cristo. Então Paulo vai explicar sobre a festa do amor. E ao explicar sobre a festa do amor em Corinto, ele vai agora então vivenciar e vai trazer uma das maiores festas, ou uma das maiores celebrações perante a Bíblia, para a sua igreja, que é a ceia do Senhor. E ele vem trazer 4 visões que a ceia do Senhor implica a nós vermos ao olhar para Cristo e olhar para a ceia. Sempre que Paulo ia ensinar ali,
ia mostrar para aqueles o que estava acontecendo. Ele começa agora a trazer então as 4 visões que Deus revelou pela palavra de Cristo, ou pela palavra da ceia. A primeira visão que ele vem chamar a atenção da igreja é olhar para trás. Mas entenda, não é olhar para trás como a mulher de Ló. É olhar um pouquinho mais atrás e entender o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O primeiro sentimento que Deus inspira Paulo a passar para a igreja é que todo dia que a igreja acorda, todo dia que a igreja levanta, todo dia que os fiéis respiram, nós temos que agradecer, porque se Jesus não morresse na cruz do Calvário por mim e por ti, nós não estaríamos mais aqui. Então Paulo agora vai lembrar-vos e vai falar: olha, sempre que você acordar, seja grato. Por quê? Porque nem para nós estarmos aqui era para ser, mas graças a Jesus na cruz do Calvário, nós estamos aqui pelo ato vicário do Mestre. Ele pagou o alto preço, e uma das frases mais célebres a qual Cristo fala é aquela: está consumado. Esse consumado no original vem trazer o efeito de está pago. Então quando Cristo reflete e fala está consumado, Ele está dizendo: o preço que eles teriam que pagar para poder ter a vida eterna, eles não conseguem, mas eu estou pagando o alto preço por todos eles, para eles que tenham vida e ela mesma com abundância. Então nesta manhã nós estamos aqui participando do corpo e do sangue de Cristo, mas Deus nos faz olhar para trás, há 2021 anos atrás, para lembrarmos do que Jesus fez por mim e fez por você, para estarmos aqui. O verso 26 ele vai dizer: porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, anunciai a morte para trás. Só que o mesmo versículo vai dizer assim, pastor Olímpio: anunciar a morte até que venha. A mesma palavra que nos mostra e nos ensina a olhar para trás é a mesma que nos faz olhar para frente. Pastor, o que você quer dizer? Jesus breve virá. O arrebatamento da igreja está mais perto do que antes, há 2021 anos atrás. O arrebatamento da igreja está mais perto. Então nesta manhã, Cristo nos faz olhar para trás para agradecer, mas nos faz olhar para frente para sempre lembrar que já já a trombeta vai soar e o Senhor nos chamará para morar na celestial de glória, em sua casa, e adorá-lo em espírito e em verdade. Jesus breve vem. O segundo olhar é para frente. O terceiro olhar é um olhar um pouquinho para reivindicar o egocentrismo. A Bíblia vai dizer no verso 28: analisai o homem, examine-se o homem a si mesmo. Então o terceiro olhar é para dentro. Cristo nos faz olhar para trás, nos faz olhar para frente, mas nos faz olhar para dentro. O maior tribunal existente na face da terra se chama consciência. O maior tribunal da América Latina não é o da Barra Funda em São Paulo. O maior tribunal existente no mundo se chama consciência humana. É por isso que todas as vezes que nós vamos participar do corpo de Cristo, nós temos que nos examinar a nós mesmos, as nossas atitudes, os nossos pensamentos. E a quarta e última visão, e eu devolvo o microfone a quem é de direito. Paulo estava ensinando ao teu povo a olhar para o lado. O verso 30 vai dizer: esperais uns pelos outros. O que estava muito sendo comum é que uns tinham e outros não tinham. Aí Paulo vira e fala assim: espere o que não tem, porque o que não tem não pode passar vergonha porque não tem. Mas se você tem, divida com aquele que não tem. Pastor, eu só tenho 5 quilos de arroz, 2,5 para cada, tá bom. Porque o dia de amanhã a gente não precisa se preocupar. Foi assim na primeira pandemia na Bíblia. O primeiro cativeiro egípcio, eles comiam para o dia de amanhã não podia guardar. Quem era o provedor era Deus.
Nesta manhã Deus está dizendo: se preocupe com o hoje, esqueça do ontem humano, mas saiba que o dia de amanhã, quem está cuidando da igreja ainda sou eu, diz o Senhor. Fique com esta palavra, que Deus abençoe, presidente, muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.